Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, quando nós podemos adorar, cantarmos de coração, para que a obra do Senhor seja feita em nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los a abrirem no livro de Lucas, capítulo 18. Nós temos esta série de mensagens, Vida com Deus, nas parábolas de Jesus. E leremos mais uma parábola conhecida, mas que traga uma mensagem edificante para as nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Temos orado nesse sentido para que seja bênção, irmãos. Relacionamento perfeito com o nosso Deus. O tema desta noite é uma vida intensa de oração. Uma vida intensa de oração, lendo a parábola do juiz iníquo, do capítulo 18 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Feche os seus olhos, vamos falar sobre vida intensa de oração, vamos orar, pedir a graça de Deus para que esta mensagem seja edificante nas nossas vidas, no nome de Jesus. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, com muito respeito a Deus, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, para suplicar a Deus que a palavra do Senhor lida, possa, a Deus, edificar os nossos corações, muitos deles já combalidos por causa do pecado, já cansados por causa da luta diária, muitos desanimados, sem esperança. Mas nós pedimos ao Senhor, a Deus, que a Tua palavra neste momento venha raiar a luz da justiça, do esclarecimento, da sabedoria, para que ela entre em nosso coração, traga alegria, traga prazer de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use este servo humano, falho, pecador, mas que pela Tua misericórdia, Deus, seja o transmissor, o arauto da verdade nesta noite, para edificar os corações dos irmãos aqui presentes, daqueles que estão também na rede social em seus lares. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe profundamente, Pai. Nós pedimos a Deus, para que assim o nosso coração também já seja preparado para participarmos da ceia do Senhor com temor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, não sei quantos aqui já perderam uma grande oportunidade. Talvez você lembrou de algum fato que te deixa suspirando, de desejos de ter aproveitado aquela oportunidade, mas algo aconteceu naquele momento e você perdeu a oportunidade, passou aquela grande oportunidade. Nós lemos no início do culto, Lucas capítulo 14, quando Jesus fala da grande oportunidade de salvação para o povo judeu, que eles estavam perdendo, porque Jesus estava ali, frente a eles, e eles estavam rejeitando a Jesus. E ele conta a parábola daquele homem que deu uma grande festa e convidou os seus convidados, para que viesse dizendo: olha, já está pronto, venham para a festa. Mas quando o seu emissário foi chamá-los, cada um deles disse: olha, não dá, não é assim, eu tenho um outro compromisso. Desmerecer o convite, recusar o convite na cara dura.
Aquele homem então, vendo que a sua festa estava ali vazia, sem convidados, disse: pois bem, já que eles recusaram, passarei o convite para todos os demais, aqueles que eles mesmos achavam que não eram dignos, aqueles que eram desprezados por eles. Esses serão os meus convidados e estarão na minha festa. Mas aqueles que foram convidados, eles não provarão da minha ceia. Perderam aquela grande oportunidade. E eu fico pensando, nós individualmente, será que nós já perdemos alguma grande oportunidade espiritual que Deus nos deu, que Deus nos concedeu, mas algo aconteceu conosco, que nós rejeitamos, talvez por uma falta de entendimento, de clareza do que estava acontecendo? E então, quando nós lemos a parábola da viúva, mais do que chamar a parábola do juiz iníquo, eu vejo aqui esta mulher como o personagem principal dessa parábola. Uma viúva que todos acreditavam era uma mulher fraca, sem condições de alcançar qualquer coisa, mas nessa história contada por Jesus, ela é a mulher forte, que busca o seu direito, que clama pela sua causa até ser atendida. E Jesus então usa esta história para dizer: olha, nós também devemos agir da mesma maneira para com Deus. Não podemos desistir de orar, desistir de clamar. E existe um contexto para isso, irmãos. Quando nós vamos ver no finalzinho do capítulo 17, somente Lucas relata que a partir do versículo 20, falando a respeito da vinda do reino de Deus, Lucas traz alguns elementos novos para compor esse quadro do retorno de Cristo, da segunda vinda de Cristo, onde haverá lutas e dificuldades, onde cada cristão precisará exercer a sua fé, porque se ele não tiver uma fé firme e vigorosa em Deus, ele vai desistir do caminho do Senhor. Por isso ele conclui aqui no capítulo 18, versículo 8, perguntando: haverá porventura fé na terra, quando o Filho do Homem voltar? Mostrando que se trata de dias difíceis, complicados, onde nós precisamos clamar e pedir realmente a Deus, para que não venhamos a desistir nesta caminhada difícil que o Senhor nos dá. Então nós temos um tema, que é uma vida intensa de oração. Mas o que oração não é? Oração, meus queridos, não é fazer de Deus uma marionete. Eu falo com Deus, eu peço a Deus, e Deus é aquela minha marionete que vai me obedecer. Oração não é querer colocar Deus numa caixa, para dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como que Ele tem que fazer. Oração não é achar que Deus é bobo e faz tudo o que eu quero. Não é querer controlar a Deus. Oração não é achar que Deus é um supermercado, que é só chegar e pegar ali naquela prateleira uma infinidade de produtos, tudo ali à disposição, eu vou e pego. Oração não é achar que é um meio para realizar a minha vontade, os meus projetos. Mas então, o que é oração, pastor? Oração é uma conversa com Deus, é uma entrega a Deus. Oração é uma declaração de que Deus é Deus. Oração é confiar em Deus. Oração é aproveitar a oportunidade, mas poderíamos chamar também de privilégio, que o Senhor Deus nos dá, de podermos falar com Ele, apresentarmos a Ele a nossa causa, as nossas queixas. Oração também é não ter um plano B. Quantos se aproximam diante de Deus pedindo algo, mas já pensando: se Deus não der, eu tenho um plano B. Eu vou resolver dessa forma por minha conta, já que Deus não está dando. Oração é ter apenas um plano A. É orar e esperar Deus agir. É orar agindo juntamente com Deus,
para que a graça dele esteja sobre as nossas vidas. Então, eu espero, irmãos, que nós possamos refletir, mesmo que de uma maneira breve, sobre esse tema, mas que essa reflexão nos ajude a mudarmos muito da nossa vida de oração. Sabe por quê? Muitos de nós, e aí eu também me incluo nesta, temos uma vida muito agitada, com muitos projetos, muitas coisas para fazer todos os dias, e já levantamos, parece que atrasados, e já temos que fazer isso, já temos que fazer aquilo outro, e já temos tantos compromissos, e então quando nós sentamos na beira da mesa para comermos, nós fazemos uma oração rápida, dizendo: Deus, o Senhor sabe, muito obrigado, amém, e já vamos comer, porque o tempo também é curto, já temos que voltar, já temos que fazer outras atividades. Quando chegamos à noite, estamos cansados e dizemos: Senhor, o Senhor sabe das lutas que nós passamos aqui, e quando você menos espera, você já está dormindo. E isso parece que vai se repetindo. E parece que quando você para realmente para falar com Deus, parece que você está falando com um ser estranho, um ser diferente, porque você não está mais acostumado, parece que nós não estamos mais acostumados a termos um relacionamento com Deus. Então eu não quero falar apenas de uma lição de escola dominical sobre oração, mas eu quero desafiar você a ter uma verdadeira vida intensa com Deus, onde você respeite a Deus, onde você ame a Deus, onde você tenha prazer de estar na presença do Senhor, com base nesta parábola, seja uma vida com Deus, que é o tema principal da nossa série, vida com Deus. E aí, quando nós olhamos para esta parábola, nós vamos perceber que oração é poder apresentar nossas causas a um Deus justo. Oração é poder falar daquilo que acontece conosco diante de Deus. Mas não é simplesmente Deus aqui a ênfase, mas um Deus justo. Porque ele retrata, irmãos, a parábola, e esta parábola aqui era uma história não muito incomum, algo que poderia acontecer. Uma viúva, ela havia perdido o seu esposo, e quando ela perdeu o seu esposo, então ela tinha direito de se aproximar diante do tribunal. Se ela fosse casada, ela não tinha esse direito, era o marido que tinha que reivindicar a causa da família, mas como ela era viúva, ela então poderia reivindicar a causa diante de um tribunal, diante de um juiz, e este juiz não parece ser muito diferente dos juízes atuais, que se sentem realmente quase deuses, e determinam quando é que a justiça será feita, quando é que o bem será reparado, quando que a justiça será reparada. Este homem não recebia aquela viúva, este juiz ignorava aquela viúva. Não sabemos qual a causa dela. Talvez, para situações daquela época, o adversário dela fosse o credor do marido. O marido morreu e deixou dívidas, muitas dívidas. E pela parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 18, era possível que os filhos tivessem que ser vendidos para pagar a dívida. Veja a situação então que poderia estar acontecendo com esta mulher. Ela estava perdendo ou já tinha perdido os filhos para o adversário que era o credor da causa dela, por isso a necessidade que ela tinha de incomodar constantemente aquele homem. Não sei, talvez o credor daquela mulher fosse amigo do juiz, e por causa disso o juiz não tinha interesse em resolver a causa dela, porque iria prejudicar o seu amigo, que iria perder então 2, 3, 4 escravos, que eram os filhos daquela mulher. A causa dela era grave e urgente, mas o fato é que aquele homem, não porque ele era bom, mas porque ele queria paz, tranquilidade para ele, domínio da situação, então ele resolve julgar a causa daquela mulher, e ao julgar a causa daquela mulher, provavelmente daria causa ganha a ela. Meus amados irmãos, Jesus então diz: considerai no que diz este juiz. E aí ele traz no versículo 7,
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui está o verso central para nós entendermos esta parábola. Ele está comparando a ação daquele juiz à ação de Deus, onde ele mostra que Deus é infinitamente justo, e se até um injusto foi capaz de reparar o dano daquela mulher, quanto mais Deus, na sua justiça, abençoará os seus filhos, quando eles apresentam diante do Senhor as suas causas, quando eles colocam diante do Senhor as suas necessidades. E mais, Jesus diz, no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Sim, depressa lhes fará justiça. É da vontade do Senhor proteger, guardar os seus escolhidos. Assim, meus irmãos, Jesus está falando para aquela audiência. Mas nós podemos fazer uma pergunta, de certa forma, para quem Jesus estava falando? Para quem Jesus estava transmitindo esta mensagem? Pelo menos dois grupos nós podemos ver aqui. O primeiro deles é para aqueles que são fracos e desanimados. Faz parte da natureza humana que nós desanimemos diante das lutas. Às vezes são tão intensas que nós desenvolvemos até doenças psicossomáticas. Algo que está lá na alma, nenhum médico é capaz de ver, mas está presente. Basta acontecer um certo problema com alguém e nós já começamos a chorar, porque o problema da pessoa já lembra o nosso problema, a nossa dor, aquilo que estamos vivendo, e por causa disso, muitas vezes nós desanimamos. Então Jesus conta a história desta viúva, que é aparentemente uma mulher sem completo direito, sem voz, sem poder reclamar a sua causa, mas Jesus está mostrando que ela é forte, que ela luta, que ela pede, que ela vai atrás, que ela clama, que ela chora. E Jesus está dizendo, devemos ser como esta mulher, mesmo fraca, mesmo que não tenha poder nem autoridade na sociedade daquela época, mas uma mulher que conseguiu ser ouvida e teve a sua causa julgada. Ela pediu. Quantas vezes nós não pedimos? Quantas vezes ficamos apenas nos desejos? Nós queremos algo, mas não pedimos. Nós desejamos algo, mas não pedimos. E Tiago, capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, versículo 2, vai dizer, pedis e não recebestes. Por que estão pedindo? Muitas vezes porque pedem mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Mas aqui, a causa desta mulher é uma causa justa. Ela está pedindo algo que realmente ela precisava naquele momento. E quando ela faz esse pedido, ela tem ali a atenção daquele homem, até que vê a sua causa resolvida. No versículo 2 ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Jesus está mostrando que nós precisamos pedir. Ele vai dizer que a qualidade desse pedido precisa ser correto. Mas o que ele está mostrando aqui, que eu gostaria de enfatizar neste momento, é que precisamos falar. Não exigir. Quem somos nós para exigir qualquer coisa de Deus? Até quando Jesus tinha pleno interesse pessoal numa causa que lhe era extremamente difícil, quando ele estava no jardim do Getsêmani, ele submeteu a situação à vontade de Deus, não à sua própria vontade. Quando ele estava no jardim de Getsêmani para ser crucificado no dia seguinte, ele suava como que gotas de sangue, e ele diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres.
Irmãos, como é difícil orar nesta característica. Mas o que nós vemos ali é um Jesus, é um Filho de Deus que está orando, que está clamando, que está pedindo. Ele estava ali, colocou os seus discípulos para orarem com ele, e mesmo quando os seus discípulos não oraram, ele orou, ele clamou, ele continuou lutando e persistindo até o último minuto, para alcançar aquele objetivo. E eu falei sobre 2 grupos de pessoas para os quais Jesus está falando. O primeiro é justamente para esses fracos e desanimados. E o segundo grupo é para aqueles que haveriam de passar por grande tribulação. Ele aqui, conforme que eu falei, capítulo 17, finalzinho, para aqueles que um dia haverão de passar pela grande tribulação, para aqueles que estarão naquele período pouco antes da vinda de Jesus, onde Satanás será solto, e Satanás com toda a sua fúria arregimentará todas as nações para lutar impiedosamente contra todos os filhos de Deus, não importa onde eles estejam, perseguindo, matando, prendendo, tentando por todas as formas causar-lhes dano. Jesus mesmo disse: se aqueles dias não tivessem sido abreviados, haveria porventura fé na face da terra quando o Filho do Homem voltar? Então, Jesus está dizendo: orem, orem, a perseguição está grande, orem. E aqui nós temos um princípio, irmãos, algo que será aplicado lá nos tempos anteriores à vinda de Jesus, nós podemos aplicar aqui, porque às vezes nós enfrentamos o dia mau. Paulo fala a respeito do dia mau, que vem sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e aquilo que nós imaginávamos que jamais poderia acontecer, de repente acontece. É uma enfermidade, é uma morte, às vezes uma morte trágica, é o dia mau do que Paulo fala. Dias pelos quais nós, como Jó, desejaríamos não termos nascido. Mas o que nos ensina Jesus aqui é: não desista de orar, não desista de clamar, continue buscando, continue pedindo, continue buscando a graça maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Não pare, busque, vença essa batalha. E aí, nós caminhamos para o final, trazendo algumas aplicações. Quais lições nós podemos aprender com esta parábola? Pelo menos 3 lições em especial aqui, eu gostaria de pensar com os irmãos. Primeira é que o tempo de Deus, primeira lição, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Versículo 7, Jesus declara: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus está dizendo que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós chegamos diante do Senhor com uma causa, com uma dificuldade, um problema ou uma aspiração, um desejo, algo que nós queremos veementemente para a nossa vida. Então nós oramos e queremos que de imediato aquilo se resolva, mas a dor continua, o problema passa. O que Deus está nos dizendo é que o tempo dele não é o nosso tempo. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E aqui Ele está nos ensinando uma lição de grande humildade. Continue persistindo e esperando pelo Senhor. Não desista, não murmure. Continue mantendo a sua fé firme em Deus. Ele tem autonomia sobre todas as coisas. Porque, irmãos, se algo ainda não aconteceu, é porque nos propósitos eternos de Deus ainda não é o momento. Ou você acha que Deus é limitado e existe certas coisas que Ele não pode fazer? Será que existe certas coisas que Deus não pode fazer? Que Ele não consegue? Até mesmo do que diz respeito a nós. Deus não consegue me moldar porque eu sou tão estragado, tão terrível, tão pecador, que nem Deus me conserta.
Será que existe alguma coisa que Deus não consegue fazer, meus queridos? Absolutamente não. Então, se ainda não aconteceu, é porque ainda não é o tempo de Deus. Pode ser também porque estamos pedindo mal, conforme lemos em Tiago. É nesse momento que nós precisamos, mais uma vez, nos colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade. O que está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão desta forma? E lembre-se, vai dar certo. Nós já sabemos como termina. Nós já sabemos que o Senhor vence. Nós já sabemos que Cristo é vitorioso. Nós já sabemos que as forças malignas deste mundo, todas elas serão destruídas. Então aquilo que se levanta contra nós será destruído no último dia. Portanto, Jesus está dizendo: tenham fé e continuem perseverantes nesta caminhada, que cada um de nós precisamos passar para glorificar o nome do Senhor. Segunda lição, que vemos no versículo 7 também, é que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Por tudo aquilo que nós aprendemos, irmãos, muitas vezes de maneira errada, falha, nós começamos a pensar que Deus tem que fazer assim, porque afinal de contas, na nossa visão, esse é o certo. E queremos colocar Deus dentro de uma caixa, dentro da nossa visão ou da nossa cosmovisão de vida, dizendo: Deus tem que fazer assim. Coisas essas que nos enchem de incertezas. Hoje mesmo eu passei a história de um projeto que está sendo levantado para arrecadar fundos para ajudar meninas do Nepal, um país muito pobre, se eu não me engano, da Ásia, alguma coisa assim. Agora eu confesso que me perdi geograficamente, onde fica o Nepal. Mas crianças com 10, 12 anos são raptadas para servir de escravas sexuais nos bordéis, nos países mais desenvolvidos. E eu fico pensando: Senhor, quanta maldade, essas coisas não deveriam acontecer. Por que acontecem? E tantas dúvidas e questionamentos que nós podemos levantar. Na nossa justiça isso está errado, por que Deus permite que isso aconteça? Mas na justiça de Deus, isso é possível de acontecer por causa do pecado do ser humano. Por causa do próprio pecado do ser humano, que é gritante, que desrespeita Deus, que se afasta de Deus. E por causa disso, este homem, ser humano pecador, faz atrocidades com seus próprios semelhantes. Mas na minha mente isso não entra, irmãos. Como que isso pode acontecer? Também por causa da justiça de Deus, para que se levante pessoas como nós e possamos ajudar. Para que se levante alguém que socorra, que lute por estas vidas, que se esforce, que possa representar Deus na terra, lutando pelo bem comum para trazer paz social, como sendo a mão de Deus no mundo. Portanto, às vezes nós não entendemos por que, Senhor, pedimos e não recebemos, porque estamos pedindo mal, por causa da nossa visão errada das coisas. Às vezes achamos que aquilo que o nosso vizinho tem, nós também temos que ter por direito. Muitas pessoas questionam dessa maneira. Achamos que o meu colega, porque ele ganhou mais, o patrão foi injusto porque pagou mais para ele, e desconsideramos o fato de que ele trabalhou mais, de que ele se esforçou mais, e queremos receber, mesmo sem trabalhar, o mesmo tanto que o outro trabalhou. E às vezes, irmãos, nos perdemos nas nossas ideologias, nas nossas cosmovisão errada, exigindo de Deus aquilo que Deus, na sua justiça, não quer para cada um de nós. Então, quando nós oramos, nós devemos ter em mente: isso será proveitoso para mim?
Será que Deus concorda com o que eu estou pedindo? Será que Deus deseja isso também? Ou é algo que parte apenas do meu coração? Precisamos pensar e refletir sobre isso. E terceira e última lição, aqui no verso 7 e no verso 1, não devemos esmorecer diante daquilo que parece algo intransponível. Primeiro verso, Jesus disse-lhes uma parábola, Lucas escreve, disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. E Jesus então diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Quais são os desafios que nós temos pela frente? Precisamos refletir sobre alguns deles. O primeiro é o próprio pecado, que mancha o nosso relacionamento com Deus e faz com que nós corremos o risco de pedir mal, de colocar de forma pecaminosa os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Outro grande desafio que temos pela frente é o sentimento de culpa. Às vezes, por causa de pecados e escolhas erradas no passado, nós não admitimos que algo possa acontecer conosco. Pedimos perdão a Deus, mas vivemos como se Deus não tivesse nos perdoado. Vamos participar da ceia, e às vezes eu pego alguns irmãos fazendo isso. Oram pedindo perdão pelos pecados, e logo depois da ceia, oram de novo pedindo perdão pelos pecados. Eu falo, mas Deus já perdoou. Por que Ele está pedindo de novo? Ele tem que agradecer o perdão dos pecados, não pedir novamente. Às vezes a gente está desligado da oração, não sabemos o que estamos fazendo. É o sentimento de culpa, de achar que não podemos ser perdoados e vivemos sempre na miséria de estarmos no pecado ali, como se aquele pecado viesse impedir-nos de um relacionamento perfeito com Deus. Mas também encontramos desejos de avareza. Não conseguimos orar porque nós queremos ser ricos, prósperos, crescer financeiramente, ter um grande status, ter um grande poder e autoridade sobre as pessoas. E esses desejos influem diretamente na forma como nós estamos pedindo e orando. Desejos pela satisfação sexual. Às vezes o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está na internet. A mente está em alguma pessoa que você conheceu, que a pessoa viu. E isso impede e prejudica que as nossas orações sejam ouvidas, porque estamos orando, mas o nosso coração está pecaminoso. E por que não falar dos próprios desejos carnais, festas, drogas e tantas outras coisas que o mundo produz a rodo, e que é um atrativo tão grande, irmãos, e não podemos fechar os olhos para essa verdade. São coisas que atraem, mas precisamos repelir com todas as forças, porque isso prejudica constantemente a nossa oração com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E por fim, e eu estou pregando um pouquinho mais, porque eu estou sem relógio aqui, então está uma bênção, né? Estou me orientando pelo tempo e pelo espaço. E finalizando, às vezes, falta de sabedoria, meus amados. Estamos orando e pedindo a Deus por algum problema, alguma necessidade que nós estamos vivendo, e aquilo que nós estamos orando e pedindo é fácil de resolver. Durma um pouco mais, alimente-se melhor, faça exercícios. Talvez é o excesso de açúcar que você está usando. Certa vez vi um testemunho de alguém que sofria de uma enfermidade, orava e clamava e pedia ao Senhor. No dia que descobriu que era o excesso de açúcar no café, no doce e aquela coisa toda, pronto, melhorou. Às vezes, é uma noite bem dormida, é uma alimentação melhor, é um exercício de qualidade. Sabedoria, quando nós vamos falar com Deus, quando nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Às vezes nós estamos pedindo, exigindo algo rápido, mas falta-nos sabedoria da nossa parte, para vermos a resposta de Deus às nossas orações. Portanto,
Que Deus nos ajude para que tenhamos uma vida verdadeiramente intensa de oração, para que a graça do Senhor nos alcance e que possamos orar verdadeiramente ao Senhor Deus. Oremos neste momento. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé, esticarem um pouco as pernas e assim nós possamos fazer este exercício mais uma vez, de nos submetermos à vontade do Senhor, a graça de Deus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus.